Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade aí à nossa apostila com a correção dos exercícios. Então na apostila de vocês tem 3 textos aí, na verdade 2 textos e a última falando sobre as posições dos jogadores. Então vamos fazer a correção desses exercícios. Então o primeiro exercício falando sobre o texto relacionado à Copa do Mundo de Futebol. Vamos lá, primeira pergunta. Quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de Futebol? Então, o Brasil, ele é o único país que conseguiu vencer 5 vezes a Copa do Mundo. Então, resposta da primeira pergunta, 5 vezes. Segunda pergunta. Qual é o único país qual é o único país a participar de todas as Copas do Mundo de futebol? Então, o único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo foi o Brasil. Então, o Brasil é a única seleção a participar de todas as Copas do Mundo. Terceira pergunta. Em qual país foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol? O primeiro país que sediou a Copa do Mundo foi o Uruguai, no ano de 1930. Então, o primeiro país a sediar, a organizar a Copa do Mundo foi o Uruguai. Quarta pergunta. Qual é a duração da Copa do Mundo de futebol? A Copa do Mundo de futebol ela dura em torno de um mês. Então, é o tempo aí para que possa ser realizada a Copa do Mundo, a duração de um mês. Quinta e última pergunta. Quantas seleções fazem parte da Copa do Mundo de futebol? Atualmente, que fazem parte da Copa do Mundo de futebol são 32 países, 32 seleções que fazem parte da Copa do Mundo de futebol. Ok, então, exercício do primeiro texto aí relacionado à Copa do Mundo de futebol. Exercício corrigido. Acompanhe o de vocês aí também para corrigir da maneira correta. Segundo texto relacionado à alimentação saudável. Então, se referindo à alimentação, vamos lá. O exercício, a primeira pergunta. Diante do texto, indique um grande vilão para que você não tenha uma boa alimentação. Então, para que eu não possa vir ter uma boa alimentação, o texto está se referindo a alimentos industrializados, são aqueles alimentos enlatados. Então, aquilo não é uma boa alimentação para a nossa saúde. Segunda pergunta do exercício. A falta de uma alimentação saudável pode acarretar a que tipo de doença citada no texto? Então, o texto ele se referiu à doença de obesidade, que é o excesso de peso, e doenças cardíacas, que é a doença do nosso coração. Então, a má alimentação pode acarretar nesses tipos de doenças. Terceira pergunta. Quais são os nutrientes necessários para termos uma alimentação saudável? Quais são esses nutrientes que o texto relata? São as vitaminas, proteínas, lipídios, carboidratos. Então são esses os nutrientes necessários que o texto aí ele fala. Quarta pergunta. Como devemos realizar nossas refeições? Nossas refeições, de acordo aí com o texto, ele refere que nossa alimentação ela deve ser realizada de 3 em 3 horas, né, que é o correto que a gente possa vir ter uma boa alimentação. Não só respeitar o horário, mas sim ter uma boa alimentação, ter cuidado no que a gente possa vir a comer, pessoal. Quinta e última pergunta. Cite o nome de alimentos que podemos consumir para termos uma alimentação saudável. Então, quais são esses alimentos que podemos consumir? São as frutas, né? Que aqui no Brasil, durante o ano, a gente tem várias estações aí do ano. E nesse período, temos os períodos das frutas, né? Então vamos ter frutas durante o ano inteiro aí, diversidade aí dessas frutas. Vamos ter nossos cereais, os vegetais folhados, né? Então são alimentos que a gente pode
está ingerindo no nosso dia a dia. Então, segundo exercício, alimentação saudável, corrigido, as 5 perguntas, as respostas de acordo com as perguntas citadas. Então, terceiro, da apostila ainda sobre as posições do futebol. Vamos lá para o exercício das posições dos jogadores de futebol. Primeira pergunta: quais são as posições dos jogadores de futebol? São elas: goleiro, zagueiros, lateral, meio-campo e atacante. Então são as posições dos jogadores de futebol. Segunda pergunta: qual jogador pode pegar a bola com as mãos dentro da grande área? Então, o único jogador exclusivo que pode utilizar as mãos dentro da área é o goleiro. Então, o goleiro, dentro da sua área, pode utilizar as mãos como recurso para evitar com que a bola passe na sua meta, né? No seu gol. Terceira pergunta: fale sobre os laterais. Os laterais são aqueles jogadores que atuam nas laterais do campo, né? São jogadores de bastante velocidade. Eles atuam tanto na parte defensiva de sua equipe como ajuda no ataque. E são jogadores que ele tem que ter uma capacidade física grande para que possa estar sempre trabalhando ali em velocidade na parte lateral do campo. Quarta pergunta: quais são os jogadores específicos do meio campo? São eles: volante, o meio armador e o meio atacante. São esses jogadores ali específicos que atuam no meio campo. Quais são os jogadores específicos do ataque? São eles: os pontas vão jogar mais abertos na parte do ataque da sua equipe. Vamos ter o segundo atacante e vamos ter o centroavante. Então, a classificação dos jogadores de atacantes são esses: os pontas, o segundo atacante e o centroavante. Então, quinta pergunta resolvida aí, corrigida. Então, os 3 exercícios da apostila aí foi corrigido, pessoal, para vocês. Espero que vocês possam pegar o exercício de vocês e corrigindo aí de acordo com a explicação, para que a gente não possa ter nenhuma dúvida aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode vir aqui na plataforma que a gente vai procurar esclarecer da melhor forma possível. Ok, pessoal? Então, resposta aí corrigida aí da apostila. Está sendo aí nossa última aula aí do terceiro bimestre, que próxima semana já vamos ter o nosso simulado. Então estudem aí, vocês, pelos exercícios que vocês têm, todos estão corrigidos, para que vocês possam aí se sair bem aí no nosso simulado. Então estuda aí a correção desses exercícios da apostila, mas o da última aula aqui da revisão, né, por teste, que também vocês podem estudar por eles. Então, até o nosso simulado, caso não tenham nenhuma dúvida, pessoal.